Ele é muito simples. Você pode ver aqui um lugar para você escrever. E aqui do lado tem a lista de chats que você tem. Cada uma fica com um tema específico que você fica trabalhando. Eu vou escrever qualquer coisa para você entender. Você escreve alguma coisa, ele responde para ti. Quer ver? Oi, tudo bem? Ele responde. Eu posso falar qualquer idioma com ele, qualquer espanhol, inglês. Eu posso começar a falar em português, depois falar espanhol, e ele vai continuar respondendo para mim. Agora, vamos ao que interessa. Como utilizar na arquitetura? Tem uma pergunta aqui que eu separei pra gente. Como posso melhorar a acessibilidade de um banheiro para pessoas com deficiência? Vamos ver se ele sabe responder isso aqui. Essa frase sozinha, ela pode ser muito genérica, muito ambígua. Tipo, pode ser várias coisas porque eu quero melhorar, né? O ideal é botar antes isso aqui, ó. Sou arquiteto e gostaria que você me auxiliasse respondendo a pergunta abaixo. Aí eu vou botar entre aspas a pergunta para ele entender que essa é a pergunta que ele tem que responder. Vamos ver o que ele responde. Só quero enfatizar o seguinte. Como eu botei sou um arquiteto, então automaticamente esse texto todo está direcionado para arquitetura. Agora eu preciso que a Ju visualize esse texto e vê se faz sentido o que ele respondeu. Sim, ele deu várias soluções ali, né? Seria legal também falar para ele fazer um checklist, o que a gente não pode esquecer na hora de projetar para esse banheiro, sabe assim? Vamos fazer isso então. Ó, muita gente que eu converso começa falando, aí dá uma resposta aqui, resposta muito genérica, desiste. Mas não, a Ju agora apontou um checklist, então vamos lá. Faça um checklist. Um checklist de pontos importantes para não esquecer na hora de projetar esse banheiro. Aqui está o checklist. Espaço. O banheiro deve ser grande o suficiente para acomodar cadeira de rodas. Faz sentido? Uhum. A porta deve ser larga o suficiente para permitir a entrada e saída de cadeira. A altura do vaso sanitário deve ser... tem aqui 40... Esse valor tá certo? É bom a gente confirmar, né? Esse aqui é um bom exemplo do que tem que confirmar. Então aqui ele tá dando o exemplo dos 40 a 45 centímetros. Mas não pode confiar puramente aqui não. Não por enquanto. Talvez daqui a alguns meses dê. Na hora de especificar, mas você já tem uma base, né, que você pode pesquisar. Então, assim, não seria para se basear nas informações de medidas que ele passa, mas sim, por exemplo, ele falou do vaso sanitário, que é o mais específico, ele falou das barras, né, então ele falou ali de lavatório também. Então, esses pontos são super importantes que a gente não esqueça, mas aí você vai pesquisar a fundo a informação com base em cadernos técnicos, né, e normas também, para você colocar a medida certa. Por exemplo, quais são as dores? Dor é o termo que a gente usa para ver as necessidades das pessoas, né? Quais são as dores que um deficiente físico tem ao frequentar o banheiro? Ele vai dar várias ideias aqui, da visão do deficiente físico. E é legal porque agora então a conversa vai ficando cada vez mais profunda. Isso só do banheiro, né? Tipo, a gente nem... E o legal é fazer isso mesmo, né, Leonardo? É nichar em um ambiente, em uma situação específica, um cliente específico. Mas digamos que eu tenho uma reunião com o cliente, então já tenho isso em consideração, mas eu quero fazer mais algumas perguntas para ele para saber o que ele precisa. Isso deve ser bem comum na sua área, né? Sim. E eu posso, inclusive, pedir para ele me ajudar. Vou fazer uma entrevista com o cliente para entender suas necessidades. Quais perguntas eu devo fazer? Olha que interessante, ele vai dando várias ideias. Aqui vai um monte, 12, 13, 12. Dá para pedir para fazer mais, né? Dá para pedir para fazer 50, dá para fazer 100, ele vai fazendo. É isso que tem que ficar ligado também, todo mundo ficar ligado. Isso aqui não é uma pessoa, ele não vai cansar de trabalhar para você. Então, você pode pedir 50 ideias, 100 ideias. Então você pega as que servem, depois filtra e no final você vai fazer 6 perguntas. Qual é o tipo de grau de deficiência? Quais as maiores dificuldades a usar o banheiro atualmente? Se tem alguma restrição? Isso tudo com certeza vai impactar no design, na criação desse banheiro para pessoa com deficiência, não é? Não, dá para tirar muitas perguntas daí. E essas perguntas vão trazer respostas que vai ser soluções de projeto, né? Tu viu a diferença? Quando aqui eu fiz uma pergunta um pouco mais genérica, ele responde de uma forma um pouco mais genérica, apesar da resposta ser bem legal aqui nesse caso, né? Só que a gente foi estabelecendo mais coisas, perguntando mais coisas, no final, ele pode te ajudar muito. Um outro exemplo é, quais são algumas formas inovadoras de incorporar a sustentabilidade no design de uma casa? Mas eu não vou colocar só isso. Eu vou botar antes aqui, vou dar algum contexto para o ChatGPT procurar no banco de dados algo que eu quero. Nesse caso aqui, eu vou mandar ele ser o arquiteto. Só para pontuar ali uma coisa, no caso, sempre que a gente vai falar sobre um outro assunto, aí tem que começar um novo chat, né? No caso, você fechou esse e aí lá você colocou um novo. E é o recomendado, porque daí ele começa tudo do zero de novo. Atue como arquiteto, inovador e especialista. Esse comando, atue, ele é muito legal. Porque a partir daqui, quando tu põe para ele atuar como arquiteto, ele vai procurar em banco de dados específicos de arquiteto. Então, livros, palestras,
Então, geralmente, o resultado é melhor. Aí aqui eu botei inovador e especialista. Então, ele vai tentar achar em segundos lá, arquitetos inovadores. E aí eu mandei ele responder minha pergunta. A pergunta é quais são as formas inovadoras de incorporar a sustentabilidade numa casa. A utilização de materiais ecológicos. Expanda Agora ele vai fazer aquela... Tô falando sobre materiais ecológicos, mas olha o tamanho desse texto aqui. Ele já citou várias coisas ali, né, interessantes que dá pra gente pegar e pesquisar depois mais a fundo. Isso é muito legal. Você está com uma dúvida específica em alguma coisa em relação à sustentabilidade, né? Ele te dá várias informações, algumas você já domina, outras não. Aí, então me fale os materiais, me fale mais sobre isso, me fale mais... Vou botar aqui, ó, me fale mais sobre os materiais. Você pode perceber que eu botei aqui, ó, materiais, mas ele sabe que eu tô falando sobre materiais ecológicos porque a gente tá falando sobre isso aqui em cima. Madeira certificada, falando sobre madeiras que vêm de florestas gerenciadas de forma sustentável, bambu, materiais reciclados. Eu posso falar, fale mais, me dê mais 10 exemplos. Botou coisa que não tinha botado antes, ó, vidro de baixo. Isso é legal. Você vai perguntando, vai trazendo mais informações, né? Nossa, tem coisa que eu nunca ouvi falar aí. Porque serve como um começo, né? Tu nunca ouviu falar sobre isso. Será que é bom mesmo? Mas tu vai pesquisar sobre isso em outros lugares também. Pesquisa, né? É isso que eu falo. Não usa só o ChatGPT como fonte de conhecimento. Não é confiável totalmente. Não, já estamos falando várias vezes sobre isso. Eu tô repetindo isso muito, porque é perigoso. Falar. Ó, aqui travou. Aí pra continuar é só escrever continue, não precisa fazer mais nada, ele vai continuar a partir dali. Ele consegue criar uma tabela? Coloca em uma tabela, alguma coisa assim? Claro, faz tabela. E uma tabela. O tipo, qualidade... Durabilidade. E durabilidade. Olha só. Isso aí, ó, pra quem tá estudando, ó, já tem aí um... Botei ali, ó, ele criou qualidade, região e durabilidade, mas você pode escolher esses parâmetros aqui, você pode trocar. Então, madeira certificada, longa vida útil, todas as regiões, qualidade, resistente e durável, tijolos de adobe, boa qualidade térmica. Aí tu pode, a partir daqui tu pode fazer outra